Sport começa o ano com a folha de R$ 1.400.000. O Sport tem hoje, uma receita de patrocínio na ordem de 14 milhões de reais durante o ano. A expectativa do Sport é de 60 milhões de receita nesse período de 2023. O Sport começa a reforma da Ilha do Retiro para valer a partir de junho. O Sport vai definir no Conselho Deliberativo o sistema que vai ser aplicado à SAF, qual o valor e como o Sport vai decidir a questão de investidores. Assinado embaixo, presidente Yuri Romão. O Sport não vai estrear nessa rodada do Campeonato Pernambucano. Aliás, o jogo contra o Ibis está adiado. O presidente Yuri Romão tinha falado da possibilidade de jogar nos Aflitos ou no Arruda, mas isso não vai acontecer. O Sport só vai estrear no Campeonato Pernambucano na próxima quarta-feira contra a equipe do Maguari, na cidade de Bonito. Mas olha, assuntos relevantes do Sport. Primeiro, contratação. O Sport vai dar um tempo, vai aguardar novas ordens ou definição por parte do técnico Anderson Moreira e do coordenador técnico que está sendo contratado pelo Sport, deve ser oficializado essa semana. Detalhe, o Sport tentou a contratação de Guilherme, mas o salário de Guilherme é muito alto. Mesmo que o Grêmio bancasse metade do salário, ficaria difícil o Sport contratar o jogador, que, segundo informações do próprio presidente Yuri, tem propostas de clubes da Série A. Então, Guilherme, é difícil voltar para o Sport nesse momento. Outro assunto que é altamente relevante, a questão da reforma na Ilha do Retiro, que já está em tramitação, inclusive, na Secretaria de Obras da Prefeitura, porque no ano passado já houve reunião. Segundo o presidente Yuri Romão, a partir de junho começam as obras para a reforma da ilha. E vai ser um marco na história do Sport e também na administração do Yuri Romão. Ele tem investidores e, óbvio, já o projeto em andamento na Prefeitura da cidade do Recife. Esse é um ponto importante que a torcida, inclusive, acha que o Sport deve pensar dessa maneira. Com relação à SAF, galera, que é um assunto também muito importante, o Yuri Romão disse que existem sondagens de investidores americanos, ingleses e brasileiros. Ele disse que pode ser que existam de fora, até da Arábia Saudita, mas através de brasileiros. O valor do Sport hoje, ele não tem esse valor. Ele vai fazer, inclusive no Conselho Deliberativo, uma comissão, e o próprio Conselho Deliberativo vai analisar junto essa definição de valor, de qual percentual, de como será feita essa cogestão ou gestão da SAF. Tudo isso vai ser decidido pelo Conselho Deliberativo do Sport. O Yuri Romão foi muito taxativo em relação a essa questão. E eu acho que é importante. Eu acho que tem que ter anuência de todos os gestores do esporte, tanto do conselho, do executivo, eu acho que das vice-presidências, para que o esporte possa ter uma SAF, se for realmente uma SAF, que seja uma SAF viável financeiramente para o clube, rentável e, acima de tudo, duradoura. Porque às vezes existem aqueles especuladores e aventureiros que entram e de repente deixam o barco lá e vai embora. Então tem que ser uma coisa muito bem amarrada, bem estruturada, e o próprio Yuri Romão falou que não tem nenhuma definição no momento, nem de valor, nem de quando isso vai começar. Até porque eu penso, já estou um pouquinho já no futebol, já tem um tempinho já, mas essa coisa tem que ser bem trabalhada. Por exemplo, o Bahia demorou mais de ano para andar. E eu acho que o esporte não tem que se precipitar de maneira nenhuma fazer uma coisa à toa ou a toque de caixa, não é por aí. Eu penso que o esporte tem que ser mais detalhista, analisar todos os prós e os contras, para que as coisas possam andar literalmente com relação a essa questão da SAF no esporte. Ponto importante que eu acho que o torcedor às vezes fica perguntando na rua: Roberto, quanto é a folha do esporte? Segundo o presidente Yuri Romão, a folha do esporte hoje é 1,4, R$1.400.000. Essa folha pode aumentar? Eu acho que pode, apesar do presidente dizer que não é questão de aumentar a folha, é questão de melhorar a qualidade técnica dos jogadores. E aí passa pelo técnico Anderson Moreira. Por quê? O Yuri vai aguardar que o Anderson Moreira faça um relatório, a gente está precisando de tal jogador. Até porque o Anderson Moreira, segundo o próprio Yuri, ele disse, vai analisar os jogadores que vêm da base, como o Paulinho, o Riquelme, outros jogadores que estão jogando a Copa São Paulo e outros jogadores que foram revelados que estão aí
para ser observado. Então o esporte vai aguardar um pouco para fechar novos contratos. Então isso vai depender do técnico, o Anderson Moreira, e do novo coordenador técnico, que segundo o presidente vai ser um cara top. A faixa salarial de 80 a 100 mil reais esse coordenador técnico. Então um valor realmente alto, afirmado pelo presidente Yuri Romão. Então tem esse aspecto do clube. Outra coisa importante que o torcedor, e a transparência do presidente Yuri Romão é muito importante, o torcedor fica sabendo de tudo, porque eu acho que é isso que tem que ter, essa transparência, sem enganar, sem enrolar, sem ficar escondendo. Acho que a transparência faz com que você ganhe credibilidade, a credibilidade é importante. O Sport tem até agora, esse ano, já fechado, contratos na ordem de 14 milhões de reais de patrocínio, galera, de patrocínio. Mas há uma previsão, ou seja, de televisão, de associado, de negociações, do Sport chegar a 60 milhões ano. Isso é muito bom porque mostra um crescimento e, acima de tudo, uma solidez do clube. Claro que não vai se comparar, por exemplo, com a equipe do Fortaleza, que está na ordem de 250 milhões, o próprio Bahia na ordem de 250 milhões. Então, mas dentro da realidade do clube, eu acho que é muito importante falar e dizer isso para o torcedor bem claro. O Sport vai ter essa receita. Então, dentro dessa receita, tem pagamentos de dívidas trabalhistas, do passivo do clube, de investimentos não só no futebol, mas em outras áreas. Aliás, é importante dizer que o Sport vai investir 4 milhões de reais nas divisões de base esse ano. E um detalhe importante, vai investir no futebol feminino também. Quer dizer, mostra a amplitude do que o Sport pensa para 2023. Essa nova gestão do presidente Yuri Romão, com os pés no chão, mas acima de tudo pensando grande, porque segundo ele dá o mesmo trabalho, pensar grande e pensar pequeno. Então acho que o Sport ele mostra a sua evolução, o seu crescimento e a sua credibilidade, torcedor. Eu acho que às vezes você tem que ter a credibilidade, não é tão importante você ter o dinheiro, mas ter credibilidade. As pessoas saberem que vem para o clube e que vem receber. O jogador, quando chega aqui, ele chega e sabe que vai receber. Eu tenho falado aqui que o Sport manteve uma base, e isso é muito importante. Já fiz comentário aqui que o melhor time para início de campeonato é o Sport, o melhor técnico é o Sport, mas isso é teoria. A gente precisa ver na prática. E a gente vai ver, sim, o trabalho do técnico Anderson Moreira a partir de agora, no Campeonato Estadual, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e principalmente na Série B. Eu acho que são aspectos importantes, galera, que a gente tem que passar para o torcedor, que o Sport hoje ele está com esse trabalho bem claro, bem transparente e voltado para o futuro. Um clube ele tem que pensar, prospectar, ver o que vai ganhar, ver o que vai receber, o que vai faturar. Tudo isso é muito importante. Então, eu acho que o Yuri Romão, no momento em que ele abre para o torcedor, para o associado, tudo que o torcedor quer saber, ele ganha muito do apoio moral dessa torcida. Eu estou falando tudo isso, galera, mas vocês sabem que a gente fez um bate-bola especial com o presidente Yuri Romão, que durou mais de 1 hora, onde todos esses pontos foram tocados, foram conversados, eu entrevistando o presidente, e ele foi sempre muito direto, sem enrolação, falando as coisas que o Sport pretende nesse ano de 2023. E o que é que o Sport tem hoje em relação a essa questão? Tem uma coisa que o torcedor às vezes perguntando, qual a diferença do executivo de futebol para o coordenador técnico? O coordenador técnico, ele tem, eu acho que o papel do técnico e o papel do coordenador. O técnico, ele pensa, quero um jogador tal. O coordenador técnico vai atrás, junto do executivo do futebol, do VP, para trazer esse atleta. Por isso que o cara recebe um salário alto, na faixa de 80 a 100 mil reais, que é a previsibilidade do pagamento de um executivo de futebol, até nessa questão que o Sport está contratando. Então, tem muito disso. Sobre negociações, sobre vendas, o Sport hoje tem alguns atletas que vão estar na vitrine. Um deles é o Juba, mas segundo o próprio presidente Yuri Romão, o Sport já está conversando e a tendência é que o Juba continue no clube, permaneça no Sport Clube do Recife. As conversas já estão bem adiantadas. E para finalizar, dizer que nesse fim de semana, sábado ou domingo, desembarca o Love, o Wagner Love, e o amor vai continuar na Ilha do Retiro.
Galera, like, joinha, comenta aqui embaixo, dá a sua opinião, o que é que você acha de tudo que eu falei, enfim, sobre a Ilha do Retiro, sobre a SAF, sobre contratações, sobre reforço, sobre base, sobre patrocínio, sobre folha salarial. Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, é muito importante. Compartilha esse vídeo com os amigos, tá bom? Mas não esquece de deixar o like e o joinha, isso, e se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Fica na paz de Deus, um grande abraço.